Bom, nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre distância, tá? Então, o primeiro ponto trata sobre distância entre dois pontos, tá bom? Vou fazer uma aula um pouco diferente, então essa aula eu vou já estar gravando o vídeo, já tendo escrito toda a aula, tá? Pra gente ter um pouco mais de eficiência. Então, vamos lá. Então, definição, dado dois pontos, A e B, né? No caso que eu vou fazer no espaço, né? Quando eu falar espaço é em 3 dimensões. A distância entre A e B será definida como sendo o módulo, né, desse vetor definido entre A e B, tá? Então é um módulo disso, ou seja, AB ele é dado por essa expressão aqui, x2 menos x1, y2 menos y1, x2 menos x1. Seria a coordenada desse meu vetor AB. E daí, como a gente estudou em outras aulas, a norma nada mais é que a raiz de cada valor desse ao quadrado, ou seja, né, dado o valor aí, dado um ponto qualquer, dois pontos qualquer, a distância é só tirar o módulo disso, tá bom? Aí vamos lá, distância entre o ponto e uma reta. Então, o que é a distância de um ponto e uma reta? Então, entendam que o nosso pontapé inicial e fundamental é a distância entre dois pontos. Então, distância entre dois pontos. Quando eu calcular a distância entre um ponto e uma reta, certo? Eu posso também poder pensar sobre a distância de dois pontos. Se eu conseguisse calcular, se eu olho só esse desenho que eu fiz aqui, sem explicar, se eu conseguisse saber quem era esse H aqui, então só era a distância entre os dois pontos. Só que muitas vezes não vai aparecer. Vai aparecer uma reta, lembrando, né, que uma reta era formada por um vetor diretor e muitas vezes dado um ponto nela, então seja uma reta R definida por um ponto e um vetor diretor, e um ponto, né, fora dessa reta aqui no espaço. É claro, se estivesse dentro da reta, a distância seria zero. Assim, você pode verificar que, dado esse vetor diretor, esse ponto fora, aqui forma um vetor, aqui forma um vetor, e esse vetor define um paralelogramo, né? A área de um paralelogramo é dado como produto vetorial em módulo, tá? Mas também a área, dado um paralelogramo, ele vai ser a base aqui vezes a altura, tá bom? E essa base aqui vezes a altura. Então, vou fazer essa assimilação aqui. Então, assim veio P1, P0, é o que eu falei agora. Ele termina um paralelogramo de altura D, sendo D a distância entre a reta, a distância que eu quero, né? Entre a reta e o ponto P0. Então, você tem aqui a área, né? Exatamente essa dimensão vezes a altura, base vezes a altura, que como também pode ser exatamente produto vetorial em norma, né? Igualando os dois, você calcula que a distância nada mais é que a norma do produto vetorial sobre, certo? A norma do vetor diretor, produto vetorial do vetor diretor, P1, P0. Então, por exemplo, calcule a distância do ponto P0, 207, e da reta R, dada por isso aqui. Então, numa reta aqui dada, eu vou pegar o vetor diretor, esse valor de baixo, 2, 2, 1. O ponto nele é o que subtrai cada coordenada dessa, então é 0, 2 e menos 3, porque para dar o mais é menos o menos 3. E assim eu tenho, na reta R eu tenho um V e tenho um P1. Ele te deu um P0 já, certo? O que eu preciso saber é o P1, P0. Então, P1, P0, faço o cálculo aqui, ó, P0 dado, o P1 que eu encontrei na reta dada, e encontrei isso aqui. Para calcular a distância, é a norma produto vetorial sobre a norma do vetor diretor da reta. Então, produto vetorial, faço aqui, né, ó, V, tá aqui ele, P1, P0, tá aqui ele, boto IJK, faço a matriz aqui, encontro o vetor, encontrado esse vetor aqui, eu vou fazer assim a sua norma, cada valor desse é ao quadrado e uma raiz. Deu raiz de 872, tá? Quando eu calculo ali, focando nessa formulação, o módulo do vetor diretor, certo? O módulo do vetor diretor deu igual a 9, né? Cada valor cada coordenada daquele ao quadrado, então deu 3. Então, nada mais é a distância esse sobre esse, tá ok? Próxima distância, distância entre duas retas. Se são concorrentes, né, uma cruza a outra, então corrente, distância é 0. Se são paralelas, o meu resumo é o quê? Se resume em encontrar a distância entre um ponto e uma reta. Se são paralelas, né, elas não são concorrentes,
Então, para elas não tem nenhum ponto em comum. Então, basta pegar um ponto da reta, fazer a distância para S, ou então um ponto de S e fazer a distância para a reta R. Ou seja, se resume em encontrar a distância D de um ponto P0 pertencente à reta S, né? Eu botei aqui R, pode ser na S, a reta S, né? P0 pertencente a R, né? Até a reta S, ou vice-versa, ou seja, a distância entre duas retas, R e S, a distância entre duas retas, na verdade, se baseia em encontrar a distância de um ponto de uma reta a outra reta, certo? P0 a S, se esse P0 pertencer a reta R, e R a P0, se esse P0 pertencer a S, tá bom? Então, isso aqui é como calcular a distância entre duas retas, caso elas não sejam concorrentes. Então, exemplo, dado duas retas, eu vou extrair a primeira reta aqui, um ponto e o vetor diretor, assim eu faço. Coloco ela numa fórmula um pouco mais fácil, que eu acho, tá bom? Essas equações aqui. E aí, o ponto é que ele subtrai a parte de cima, 0, 3 e 0. 1 menos 2 e 2 seria o vetor diretor dessa reta R. Mesma coisa com a reta S, da forma paramétrica. Aí eu vou deixar esse formato aqui de equação de reta, certo? Como frações. E no qual eu vou ver esses valores de baixo, é o vetor diretor meu. Menos 1, 1 e menos 3, exatamente o ponto que pertence. Ou seja, ou eu posso pegar esse ponto, a distância ao vetor diretor, ou pegar esse ponto ao vetor diretor aqui, certo? E aí eu vou escolher, no caso, aquele ponto ali P1, que é da reta R. Então, na verdade, o resumo é, pego o vetor diretor de S, certo? Vetor diretor de S. E aqui P1 até um ponto P2 da reta S. Então, as mesmas ideias. P1, P2 é P1 menos P2 menos P1. Assim eu faço, certo? Aí depois eu vou fazer o quê? O módulo do produto vetorial de V2 vezes P1, P2. Tá bom? Então, aqui eu vou para o produto vetorial, certo? Faço o cálculo, né? Multiplicação diagonal. Encontrei esse valor. Elevo cada um desses valores aqui ao quadrado, certo? Encontro a raiz de 468. O módulo do V, do vetor V, cada coordenada ao quadrado, igual a 6, tá? E aí faço um sobre o outro. 468, por acaso, ele é 36 vezes 3, raiz de 36 é 6, raiz de 13. Simplifica aqui os dois. E aí você encontra raiz de 13 como resposta, né? E as retas são reversas, ou seja, não estão no mesmo plano, né? Então, vamos lá. Seja a reta R e S, com vetores diretores V1 e V2, que passam pelos pontos P1 e P2, respectivamente. Então, tá aqui o plano. Aí eu faço uma reta R, com direção de V1 e o ponto P1 nela. Tem uma reta aqui S, que não está no mesmo plano do que a reta S, que é a reta R. Aí eu tenho uma S que passa por P2 e tem um vetor V2 como seu vetor diretor. Quando você observa o V2, o V1, P1, P2, eles aqui determinam um paralelepípedo. Então vai ser algo parecido ao que a gente fez anteriormente. Eu tenho que o volume de um paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto entre vetores V1, V2, P1, P2. Que também, por outra prisma, o volume de um paralelepípedo ele vai ser dado a área da base vezes a altura. Então, assim eu faço. A altura é o D que eu quero encontrar. E a área da base é terminada por V1 vezes V2, tá? Produto vetorial em módulo, tá bom? Então, o volume, ou ele vai ser esse D vezes V1, V2 em módulo, tá? Ou o volume vai ser o norma do produto misto. Iguala os dois e isola o D, iguala esse a esse. Quando você passa para cá, passa dividindo. Ou seja, a minha distância nada mais é que a norma do produto misto sobre a norma do produto vetorial, onde V1 e V2 são vetores diretores, certo? E o V1 e V2 são, respectivamente, vetores diretores da reta R e reta S, no caso. P1 e P2 são pontos da reta R e da reta S, que são reversas, no nosso caso aqui. Então, dado retas reversas aqui, então, vou encontrar o P1, V1, P2, V2. Então, ou seja, olhando para essa aqui, como não tem aparecendo um Y sobre alguma coisa, é porque se alguma coisa é um zero,
certo? Ela paralela aqui onde tem esse zero, terminado zero, como valor de y. Então, tem 1, 0, menos 2, e o ponto vai ser menos o menos 2, o y é igual a 1, menos o 4, tá? Aqui, mesmo jeito, a mesma ideia. Aí eu pego, então uma equação paramétricas, tá bom? E aí, se eu formo aqui essa equação reduzidas, segmentares, na verdade, aí eu pego e faço o mesmo esquema, procuro aqui, x não tem ninguém, é porque é um zero aqui na coordenada do vetor diretor, o y e o z é 2 e menos 1. E aí aqui o x quem é? 3 menos o menos 1, 3, tá? P1, P2, certo? Por que P1, P2? Que eu vou atrás do produto misto. Produto misto V1, V2, P1, P2. Então, eu calculo P1, P2, P2 menos o P1 desse resultado aqui, tá? E aí, eu vou fazer o produto vetorial de V1 e V2. Note que eu estou atrás dessa situação aqui, ó. Então, V1 e V2 tenho? Tenho. Faz o produto vetorial dele, tá ok? Faço multiplicação diagonal, dá 2K. Multiplicação diagonal dá 4i mais j. Aqui, a norma é cada valor desse ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 1 ao quadrado, deu raiz de 21. Produto misto, eu vou pegar P1, P2, V1, V2, multiplicar em diagonal, tá bom? E aí você vai multiplicando aqui, primeiro 0, 0 dá menos 2, aqui dá 20, 0 e dá menos 2, dá raiz dá 16, modo 16 é 16, a distância, produto misto, produto vetorial, 16 sobre raiz de 21, tá? Agora, isso aqui, até o momento ele falou sobre coisas como distância entre ponto, ponto e reta e entre retas. Entre retas, pode ser retas concorrentes, que é 0, tá ok? Como a gente fez aqui. Retas paralelas, também a gente fez a formulação. Retas paralelas vai ser exatamente o produto vetorial em cima. Cadê? Tá aqui. Na verdade, retas paralelas vai ser exatamente a distância entre P0 e R, que é a distância de um ponto a reta novamente. E se for retas reversas, tá bom? Aí eu vou trabalhar aqui com um produto vetorial, certo? E esse produto aqui misto, lembrando que a distância entre uma reta, né, entre duas retas paralelas, a distância entre uma reta e um ponto da outra reta, que é dada exatamente por essa formulação aqui que envolve os vetores diretores da reta, que eu quero a distância, P1 e P2, que é um ponto fora e um ponto dentro da reta, tá ok? Então vamos lá. Agora que a distância entre um ponto e um plano, então dado aqui, né, o espaço, dado um plano, um ponto fora, e eu quero saber a distância a esse plano, o que eu tenho? Eu vou ter um A, que vai ser o pé da perpendicular, certo? O ponto baixado de P0, da perpendicular P0. Eu tenho um ponto P qualquer do plano, eu tenho a normal dele e eu tenho essa distância. Note que o AP0, nosso vetor AP0 é a mesma direção do N. Então, se eu tenho uma reta aqui, então esse seria o nosso vetor diretor, tá bom? Então, eu quero essa distância daqui até aqui, tá? Então, como é que eu vou reformular isso aqui? Então, seja P um ponto, né, qualquer, e A o ponto baixado de P0 perpendicular. Daí, AP0, né, tem o mesmo sentido de N, né? Ou seja, a distância que você quer aqui, na verdade, basta você calcular aqui a norma de AP0. AP0, exato. Só que AP0, ele nada mais é, olhando o triângulo aqui, PP0 vezes N sobre a norma de N, tá? N sobre a norma de N, ok? Então, esse é o meu AP0, tá bom? O AP0. Então, o AP0, opa, voltando aqui um pouquinho. Então, meu AP0, ele nada mais é que o PP0 vezes N sobre a norma de N, tá? Então, ou seja, a distância que eu quero de P0 a π é a P0 em norma, tá aqui. Só que P0, colocando as coordenadas dadas na equação, né, no problema aqui, x0 e x, e a norma sendo ABC, eu tenho isso aqui. Fazendo a multiplicação escalar em cima, certo? Distribuindo cada um deles, mais o ponto P, por sua vez, aquele que tem
AX, BY e CY, certo? Ele é um ponto que pertence a plano. Se pertence ao plano dessa situação, ou seja, no lugar de AX menos BY e menos CD, eu boto apenas o D. Então fica A x0, by0, cx0, mais D sobre A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, da forma reduzida aqui da distância de um ponto e um plano, né? Esse ponto vai sendo do plano aqui daria 0, tá bom? Então, exemplo, calcule a distância de um ponto a um plano. Basta, muito simples, você fazer o seguinte. Pega todas as coordenadas que estão aqui no plano, pega esse x, y e z, substitui por menos 4, 2 e 5, certo? E aí você faz o cálculo aqui e embaixo fica exatamente as mesmas coordenadas A, B e C, porque elas são iguais aqui, certo? Então coloca e aí você encontra esse valor, tá bom? A distância entre dois planos e a distância entre uma reta e um plano nada mais é que o seguinte. Primeiro, a chance desses dois planos só é dado se os planos forem paralelos. Se eles forem concorrentes, não tem como encontrar essa distância, que vai ser, no caso, 0, né? E se resume em encontrar exatamente a distância de um ponto de um plano a outro plano. Então, quando eu te dou aqui dois planos, tá ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, certo? E vou calcular a distância de um ponto dele a o plano. Posso colocar qualquer ponto que esteja obedecendo essa situação aqui. Então, no meu caso aqui, eu posso usar o ponto 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, menos 5 dá 0. Então, esse ponto 0, 0, 5 está no plano P1. Então, está no plano P1. A distância do plano P2, só fazer exatamente a formulação, que é botar essas coordenadas, botar x, y, 0 sendo o ponto que você quer a distância, que é 0, 0, 5, e aí termina. A distância entre uma reta e um plano, também somente se a reta e o plano forem paralelos, e a distância resume exatamente a um ponto dessa reta, certo? Ao plano. Então, isso é todo o nosso trabalho de distância. Então, um breve resumo. Tudo se resume muito a você fazer o quê? A você estar trabalhando aqui a distância entre dois pontos, tá? Posteriormente, a parte crucial, a distância de um ponto a uma reta, que ele já ajuda a fazer a distância entre duas retas, que se resume a fazer a distância de um ponto a uma reta, tá? E posteriormente, quando você trabalha aqui com planos, tá? Você trabalha aqui com planos, o que você vai fazer é o seguinte: achar a distância de um ponto a um plano, a distância entre um plano e um plano, a distância de uma reta a um plano, se resume a distância de um ponto a um plano, ok?